Olá, pessoal. Shalom para vocês, vocês que prestigiam a gente no canal Israel no Caminho. A gente fica muito feliz com isso. E hoje a gente está voltando aqui com mais uma edição do nosso Café com Fé. É café com muita fé. E temos hoje duas pessoas muito lindas e queridas, a Zilda Zivian e a Natália Brandi Golanda. São muito queridas. Shalom para vocês, meninas. Shalom. Shalom, Alex. Shalom, pessoal. Legal. E vocês sabem qual é o tema de hoje? Vocês já andaram de carro e viram frases nos para-choques de caminhão? Pois é, eu vi. E tem uma frase que eu vi tanto em para-choque de caminhão quanto no vidro retrovisor, no vidro traseiro dos carros, que fala assim: Deus é fiel. Vocês já viram? Não viram? Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu via isso, mas eu não entendia o que é dizer Deus é fiel. Eu sempre imaginava que nós temos que ser fiéis a Deus. Isso é o que eu imaginava, na minha moringa aqui. Mas Deus ser fiel, não, é a gente que tem que ser fiel a Ele. Até o dia que eu entendi. E é isso que a gente quer discutir hoje. E eu gostaria de, só para facilitar as coisas, eu acabei consultando um dicionário Aurélio, que eu acho que é o dicionário mais tradicional que a gente tem no Brasil, e eu procurei a palavra fiel. O que é o fiel, né? Então, fiel é aquele que guarda a fidelidade, que ele cumpre as coisas que ele se compromete. Esse é um negócio importante. Ele é leal, né? Ele é realmente fiel às promessas que ele faz. Pode ser promessas por escrito, um contrato, pode ser fio de bigode. Eu sei que as meninas não têm o bigode, mas elas têm a lógica do fio de bigode também, tá certo? E uma outra definição que eu vi é não trai a pessoa com quem se relaciona. Isso aqui é um troço importante, porque a gente às vezes não sabe que a gente tem um relacionamento com Deus. A gente conversa com Ele, Ele conversa com a gente. Isso é um relacionamento. Então, a gente não trai esse relacionamento que a gente tem com Deus. Eu acho que isso é uma coisa importante. Fiel é alguém em quem você pode confiar, né? A gente usa muito a expressão fiel da balança. Lembra? Fiel da balança? É É, aquele que você pega, põe as batatas, já foi na feira, põe as batatas naquela balança, um, um tigelão assim do batateiro, põe as batatas lá e o fiel da balança registra o peso correto. E a gente espera que seja isso. Então, é o fiel da balança, é aquele que registra o correto. Tem alguns sinônimos que eu vi também: ser leal, ser conforme, ter conformidade, ser exato, ser preciso, né? Ser constante, ou seja, você não muda, né? Ser perseverante, é aquilo ali, olha, eu vou fazer e eu persevero, eu vou fazer mesmo, entendeu? Ser confiável, quer dizer, se você falou que vai fazer, eu acredito, então você é confiável. Ser íntegro, ser sincero, ser honesto, digno, honrado, tem um monte de palavras aí. E não são palavras para embananar a gente, não, é para abrir a nossa mente para a gente entender. E hoje a gente está querendo entender o que é Deus é fiel. Natália, responde oi. a minha pergunta. Esclarece para mim isso daí, Natália.
Alex, é tão bonito a gente ouvir essa palavra, né? Deus é fiel. Ficou uma coisa tão natural, mas é uma coisa tão forte, né? Até vendo pelo significado da palavra, se fala Deus é fiel. E eu estava dando uma pesquisada aqui nos versículos, e aí em Deuteronômio 7:9, ele explica exatamente isso. Ele fala sobre a fidelidade de Deus. Só que ele explica que Deus é fiel, mas ele também usa um termo que é Deus fiel, o Deus fiel. Então, Deus é mais que fiel, né? Não é só uma qualidade, assim, uma situação, é uma característica dele, é um adjetivo de Deus, ser fiel às pessoas, né? Só que no versículo ele dá uma condição para nós sobre a fidelidade de Deus. Então, ele diz assim, ó: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Então, ele é Deus, né? Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, ele diz que o Senhor, ele é fiel, como uma característica. Então, Deus fiel, o Deus fiel, né? Ele já é fiel. É uma coisa que já é de Deus ser fiel. E aí, só que ele diz, né, que a aliança de Deus não é por um dia, um período, né? Deus é fiel eternamente. A aliança dele e a bondade dura por 1000 gerações. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Porque Deus é fiel, sim, só que tem uma condição para isso, né? Deus é fiel àqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, Deus ele é tão fiel que ele criou mandamentos para que a gente pudesse seguir e amá-lo, para a gente saber que a fidelidade dele já está ali, a partir do momento que ele criou os mandamentos para que a gente pudesse segui-lo, porque aí a gente tem uma direção de como seguir, não é? Quer dizer que eu tenho que participar disso também, não é? Isso, exatamente. A Eu tenho que fidelidade do fazer a minha Senhor parte. Acho que isso é um negócio importante aí nessa história. é isso mesmo. Legal, Natália. Você também pensa algo parecido aí, Silda? Eu penso e eu acho que a palavra de Deus, ela reforça tudo isso que nós estamos falando, né? Eu acho que realmente a palavra fidelidade, se a gente for procurar na Bíblia, são tantas passagens, não é? E a forma como o Senhor, ele se revela através da própria palavra de fidelidade e como que ele sempre é fiel e nos ensina a ser fiel e além do que Jesus, né? A gente vê na passagem de João 14, do 15 ao 17, é uma parte que Jesus fortalece os seus discípulos, não é? Ele promete o Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele se preocupou, né, com a nossa caminhada e como que a gente poderia estar fortalecido no propósito que ele teve e tem sobre os discípulos, que somos nós também, não é? Nós damos a sequência, né? Nós somos os discípulos de hoje de Jesus. Então, em João 14, 15 ao 17, ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e lhes darei outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. Então, que tremendo, né? A preocupação de Jesus, né? Sabendo como que nós precisaríamos ser fortalecidos, não é? Para a caminhada, para a nossa caminhada, não é? Para a nossa missão, né? Então, a ajuda do Espírito Santo nas batalhas que nós travamos dia a noite, diuturnamente, não é?
que nos fortalece a nos mantermos ao nosso lado, ele que se mantém ao nosso lado, dando força, consolo e coragem. Se nos mantivermos fiéis no Senhor e não nas circunstâncias, prosseguiremos sem voltar atrás. Então, sejamos fiéis a Ele. A nossa fidelidade é a prova de nosso amor a Ele, né? Então, quando nós recebemos a revelação de Jesus, não é? Nós entendemos o significado da redenção, da cruz, da missão de Jesus, não é? E a gente começa a ver a questão e como ele foi fiel, Jesus, ao Pai, né? Ao Pai, não é? Ele cumpriu, obedeceu tudo aquilo que o Senhor determinou para ele, não é? E preocupado com nós, porque das lutas diárias, ele se preocupou em deixar um consolador, um auxiliador, para que possamos estar, né, entendendo, né, o que o Senhor tem conosco, para nós podermos completar o propósito, não é? É isso. Eu tenho um salmo aqui, mas talvez, não é? Não sei se agora é oportuno ou se eu complemento depois. Seria o Pode salmo. falar, pode Pode falar. ser? Tá. Pode. Ótimo, legal. Então, o Salmo 89, de 1 e 2, não é? Ele é tremendo, porque ele fala: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e firmaste nos céus a tua fidelidade. Então, nós temos que fazer, em primeiro lugar, reconhecer quem é Deus, entender a missão de Jesus, entender que nós estamos num caminho com um propósito do Senhor nas nossas vidas, não é? Então, o que nós temos que fazer? Obedecer, louvar, né? E entender que nós não estamos sozinhos, nós temos um caminho a seguir e que só a fidelidade dele já é o suficiente de entender que nós podemos alcançar a carreira, porque ele vai nos ajudar. Então, é uma questão também de nos posicionarmos, agradecer, reconhecer, nos submeter e seguir, ouvir e obedecer. Amém? Amém. Olha, você falou uma série de coisas que achei muito interessante, várias, mas eu queria destacar duas que você falou. Uma delas, que você falou assim que o próprio Jesus, ele foi fiel ao Pai, ou seja, ele veio cumprir uma missão que foi definida junto com o Pai, e ele foi fiel ao Pai para cumprir essa missão. Ele fez isso por quê? Porque ele queria que nós tivéssemos um modelo nele, né? Ele é o modelo que a gente deve seguir, ele é o modelo que a gente deve buscar. Eu achei isso super, super importante. E aí, a segunda coisa, que é tremenda, na minha opinião, é Jesus falou assim: gente, eu vou deixar vocês aqui, só que eu vou mandar para vocês alguém que vai ajudar vocês nesse caminho. E esse alguém é o próprio Espírito de Deus. Sozinhos, a gente nunca conseguiria fazer isso, né? A nossa carne aqui, ó, esses músculos todos, essas pelancas todas aqui, está impregnada de pecado. E sozinhos, a gente nunca iria conseguir chegar perto disso. Agora, Jesus é o modelo, Yeshua é o modelo. E ele mandou o Espírito dele, o Espírito de Deus, para nos orientar, para nos proteger, para nos dirigir.
e se não tiver a ajuda do Espírito, você está bombardeado. E é isso que diferencia, eu acho, não, eu não acho, eu tenho certeza. Isso que diferencia as pessoas que creem em Jesus e as pessoas que não creem em Jesus, não creem na salvação que ele já proporcionou. Então, quem crê em Jesus tem a ajuda do Espírito, ele pega na mão da gente, ele empurra a gente, ele puxa a gente, ele orienta a gente, ele protege a gente, ele põe capacetes em cima da gente, põe escudos à nossa volta. Esse é o Espírito de Deus trabalhando, como a Natália falou assim, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, entenderam quem é Jesus. Agora, quem não entendeu quem é Jesus, o Espírito não tem esse compromisso com ele. O de Deus não tem esse compromisso. Deus quer. Deus quer que a pessoa se dê bem, Deus quer que a pessoa entenda quem é Yeshua, quem é Jesus. Deus quer que a gente entenda que ele pagou o preço do meu pecado, ele deu essa salvação, essa redenção desse. Ele pagou o preço, né? Tá certo? Ele quer que a gente entenda isso, mas se você não entender isso, você tem um problema, porque o Espírito não vai estar te ajudando da maneira como ele ajuda aquelas pessoas que acreditam nele. Pô, Zilda, obrigado mesmo. Você trouxe alguns tópicos que eu achei super, super, super legal. Uma outra coisa que eu andei vendo aqui, tem tanta coisa. Você comentou o Salmo 89, putz, super legal. No Salmo 33, ele fala um negócio que mexeu comigo aqui. Salmo 33, versículo 4 e 5. Ele diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, a palavra de Deus, né? Está lá na Bíblia, né? Isso. Está na Torá, está no Tanakh, né? Está na Brit Hadashah, né? No Novo Testamento. Então, a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Não é só Deus que é fiel. As obras, ou seja, tudo que ele executa, né? As obras de Deus é o que ele executa. As obras são fiéis àquele plano que ele definiu, aquele plano que ele determinou. Elas vão acontecer. Isso. E para complementar isso, Hum. Alex, tem em 1 Coríntios também diz isso, só que num outro patamar, vamos dizer assim, porque a obra de Deus é fiel. E ele fala aqui que fiel é Deus e pelo qual nós fostes chamados para a comunhão com seu filho Yeshua. Então, Deus faz a obra e ele é fiel na sua obra. E ele nos chamou, né? O nosso chamado é para comunhão com o seu filho. Então, para você ver como uma obra está interligada à outra, nós fazemos parte desta obra, né? Quer dizer, para que a gente tenha, na verdade, quando ele fala em comunhão, é ter um relacionamento muito próximo com Deus, com Jesus e com o Espírito, né? É. Que legal, Natália. Puxa vida. E a nossa fé sem obras é morta, né? E aí isso inclui que a fidelidade do Senhor é que faz essa obra toda acontecer. Novamente, eu preciso da ajuda de Deus para fazer alguma coisa decente. Isso. Senão, não vou fazer. Isso mesmo. Tá bom. Nem eu, nem você, nem quem está assistindo, nenhum de nós. Se não tiver a ajuda do Espírito, a gente não é capaz de fazer essa reciprocidade, né? Quer dizer, Deus é fiel para conosco, ele cumpre todas as promessas que ele fez no tempo dele, não no tempo que a gente quer, isso é importante também saber, mas sem a ajuda do Espírito, a gente não consegue fazer a nossa parte. Puxa vida. Essa é nova para mim. É bom a gente descobre essas coisas. Um outro lugar que eu vi uma coisa muito interessante também, lá em Lamentações,
Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 24. Ele diz assim, as misericórdias, né? Aquela bondade de Deus, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa da bondade dele, é porque ele não dá para a gente o castigo que a gente merece, né? Esse é o motivo da gente não ser consumido. Porque as suas misericórdias, a sua bondade não tem fim. Deus é bom a toda prova. Novas são a cada manhã. Elas são renovadas. Toda manhã Deus não dá para a gente o castigo que a gente merece, porque Ele tem um amor tão grande pela gente. Ele tem misericórdia. E aí ele diz assim: grande é a tua fidelidade, não a minha, não a da Zilda, não a da Natália, nenhum de nós aqui. É a fidelidade de Deus que é grande, porque ele tem um plano, ele quer que todo mundo esteja com ele, que todo mundo tenha comunhão com ele. Então, ele vai fazer tudo o possível para que a gente se aproxime dele, para que a gente tenha um relacionamento com ele. Agora, chega uma hora que, se você é um cabeça dura até o fim, como aconteceu com o faraó lá no Egito, né, por exemplo, aí não tem escapatória. Deus falou assim: chega, não quero mais saber de você. Né? Tem tanta gente, nações inteiras, que eram más por natureza, né? E a gente vê essa maldade hoje, no dia de hoje, né? A gente tem visto no noticiário todo dia. Vai chegar uma hora que Deus fala: chega, chega. Eu sou fiel àquele que tem relacionamento comigo. Quem não tem relacionamento comigo, eu não tenho obrigação de ter essa fidelidade. Puxa vida. Zilda, eu achei um outro negócio que foi interessante. Aonde? Em Tito, capítulo 3. Ele fala assim: fiel é a palavra. Quer dizer, não é só Deus que é fiel, a palavra dele também é fiel. Diz assim: fiel Mas é a palavra. Jesus é a palavra, Alex. Isso, Jesus é a palavra. Então, ele é fiel, né? A palavra é fiel, né? João, lá no início, diz assim: no início estava o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e era o próprio Deus. Então, fiel é a palavra. Jesus é a palavra, então Jesus é fiel. Muito, 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 muito legal. Sabe o que eu estava lembrando aqui, né? A palavra amém, ela vem, né, do hebraico amém, né? Eu não sei como soletra isso nas letras, né? Mas ela é da mesma raiz da palavra crer. E nesse estudo, assim, eles falam que essa palavra, né, amém, quando você fala amém, você está confirmando, né, você está crendo. E a palavra crer, ela também tem um significado de solidez, de confiabilidade, de fidelidade. Amém. Então, a fidelidade, ela chega até quando a gente fala um amém, a gente está sendo fiel àquilo que a gente está concordando, Você né? está dizendo, eu concordo, né? O amém é eu Isso. concordo, né? É. Tem uma outra tradução que eu vi que diz assim: que assim seja, Isso, Assim seja. né? Que assim seja. Esse aí também é o significado do amém. é muito Tem, legal. tem uma passagem super legal que eu li hoje cedo, só para vocês saberem, tá? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. É o Samuel
falando com o rei de Israel, que naquela época era o Saul. E Deus estava bravo com ele porque o rei de Israel desobedeceu a Deus, né? Aí chegou uma hora, Samuel falou assim: além disso, o glorioso de Israel, quem é o glorioso de Israel? O próprio Deus, né? Deus. Não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Isso quer dizer, nem homem nem mulher, tá, meninas? Vocês não estão isentas disso, tá? Já vamos deixar claro, né? A gente muitas vezes fala coisas e tem memória curta e acaba não cumprindo aquilo que a gente fala. Eu já fiz isso, tá? Então, estou confessando aí perante vocês. É. Mas Deus não, ele não pode fazer isso. Ele não consegue mentir. E se ele se comprometeu a fazer um negócio com você, ele não vai se arrepender, ele vai fazer. Sempre no tempo dele, né? Isso que a gente tem que aprender. Gente, como é que a gente faz um sumáriozinho rápido aí para todo mundo? 1 minutinho cada um. Eu queria terminar falando sobre o Salmo 121, Hum, né? Que eu acho ele é um salmo tão bonito, é um salmo que assim fala tanto com todo mundo, né? Porque ele começa falando, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Então, o Senhor, ele é fiel até nessa hora, porque ele é o nosso socorro, ele é o nosso abrigo, a fidelidade dele, ela ultrapassa todas as coisas que a gente pode imaginar, né? E aí, quando chega no versículo 5 ele fala assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, eu penso que o Senhor enviou Yeshua para ser a nossa luz, né? O nosso direcionamento, a nossa salvação. Esse é o nosso Yeshua, o nosso Senhor. E ele próprio diz que o Senhor é a sombra à tua direita. Então, o que que ele quer dizer, né? Que se a gente segue o caminho de Yeshua, que é a nossa luz, tudo que tem luz reflete uma sombra. E a nossa sombra, a nossa direita, quem está conosco a todo tempo, é o Senhor, porque ele diz aqui: o Senhor é quem te guarda, né? viva! Ele é a nossa sombra. Então, a quem, né, temerei, né? O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída, agora e para sempre. Então, que nós Amém. possamos saber, né, Que que legal, nós Natália. temos Deus aqui do nosso ladinho. Que legal. Não Muito precisa legal. nem se sentir sozinho, nem ter Isso é para tristeza. não esquecer, né? A hora que você vê a É, sua sombra, você sabe, ó, Deus está aqui. Deus Né? está aqui. Deus está aqui o tempo inteiro, todo o Amém. tempo. Legal, obrigado, Natália. Zilda, É quer isso. Eu complementar quero alguma coisa? finalizar, né, a minha parte. No Isso. Salmo 37, 3 e 4, ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se do Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus é fiel. O seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. É. Amém? Amém. Amém. E ele, como ele não mente, e como ele não desiste, não se arrepende, então estamos bem na foto, né? Tá certo. Amém. Eu li também um outro negócio, só para encerrar mesmo. Em Gálatas 3, versículo 26 e 29, diz assim, versículo 26: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, no instante que eu acreditei e confessei a Jesus como meu Salvador, naquele instante, naquele exato instante, Deus me adota como filho dele. Amém. Ou seja, eu sou filho do Deus eterno e verdadeiro, se eu acredito nele.
se eu não acredito nele, eu sou uma criatura de Deus. Eu fui criado por Deus, mas não fui adotado como filho. Eu achei isso sensacional. E aí ele diz assim, no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Lembra que Deus fez um chamado a Abraão para que ele gerasse um povo que ia crescer, crescer, ia ser abençoado, ia abençoar outras pessoas, né? Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É. O Gálatas não eram judeus, eram gente que veio a acreditar em Jesus. E essas pessoas, elas têm herdam da mesma forma as promessas de Deus. E eu fico Amém. feliz com isso, porque a gente recebe as promessas, seja você judeu, seja você árabe, seja você japonês, chinês, da Namíbia, escolhe o lugar, tá certo? Se Deus é você fiel. entendeu quem é Jesus Cristo e você aceitou o sacrifício dele e você declarou a salvação, declarou que aceita a salvação, a partir do instante, daquele instante, você é filho de Deus. A partir daquele instante, você tem o Espírito te ajudando, porque lembrando, sozinhos, a gente não consegue nada. Então, olha, muito obrigado a vocês aí. Puxa, vocês trouxeram muita coisa boa para mim. Espero que tenha trazido também para quem está nos ouvindo. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Levem essa mensagem para a sua família, porque vai valer a pena. E shalom a todos, né? Shalom. Shalom, pessoal. Vivam a Obrigado. fidelidade de Deus, isso mesmo. Isso aí, muito bem Amém. lembrado. Tchau. Amém. Tchau,